Hello guys and girls, how are you doing? I'm fine and I hope you are all fine too, you and your family. Welcome to our English class number 24. Bem-vindos à aula 24. We're going to talk about distinguishing facts from opinions in opinion articles. Distinguir fatos de opiniões em artigos de opinião. Os objetivos propostos para esta aula são distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos de esfera jornalística, identificar argumentos principais e as evidências ou exemplos que os sustentam. Então, a gente já viu em uma das nossas aulas o que é fato e o que é opinião. Fato é o que realmente aconteceu e opinião é o que eu acho que aconteceu. You will watch a video which an author talks about her day after the massacre occurred along the border fence with Gaza on May 14, 2018. Summing up, around 60 Palestinian people were killed by Israeli soldiers when they tried to cross the border fence separating Israel from Gaza. Então, trata-se de um vídeo de 3 minutos, no qual Adele Remmer é articulista do jornal The Times of Israel. E ela fala um pouco de como foi o seu dia após o ataque ocorrido na faixa de Gaza, em 14 de maio de 2018. O vídeo consta no corpo do artigo de opinião publicado no jornal The Times of Israel, em 1º de junho de 2018, tá? Ele fala um pouquinho sobre o ataque que houve a essas pessoas que estavam cruzando a faixa de Gaza pelos soldados israelenses, os palestinos, e que foram muitas mortes. E essa pessoa, Adele, ela também é professora. E ela não conta apenas o sofrimento dela e a angústia dela durante todo aquele dia, e sim das crianças, como elas se sentiram também lá na escola depois de tudo que aconteceu. This video is part of an opinion article wrote by Adele Remmer. Do you know what are the characteristics of this genre? It presents an accessible language. It approaches daily events or general themes. It is an opinionative kind of text. It can be found in online and printed newspapers or magazines. It is generally not short. Newspapers articles generally approach a fact recently occurred. Então, esse vídeo é parte de um artigo de opinião escrito por Adele Remmer. Você conhece essas características desse gênero de artigo? Ele apresenta uma linguagem acessível, aproxima eventos diários ou temas gerais, é um tipo de texto opinativo, pode ser encontrado em jornais e revistas impressas e online, geralmente não é curto. Os artigos de jornais geralmente se aproximam de fatos recentes ocorridos, que foi isso que aconteceu. Então, vocês vão ver agora ela explicando muito rapidamente o que aconteceu naquele dia. Depois, nós vamos ler o artigo que ela escreveu falando daquele dia, de tudo o que aconteceu no dia seguinte ao ataque, ok? Vamos para o vídeo então? This morning, we woke up after a night where not many of us slept, and the teachers in my school, who all live on the border and teach on the border, went into school and held an English Day that was in honor of Israel's 70th anniversary, an English Day which was meant for the 7th graders, an English Day which we've been working on for quite a long time. And we did it. And if you had told me last night, or in the middle of the night when I was woken the upteenth time by rocket alarms, that we would have students that came into school,
survive it. But you know what? That's resilience. Because even though we didn't sleep very much, none of us slept very much, we all got up this morning and provided that routine for our students. And routine in times of terror, in times of tragedy, in times of, in any difficult time, routine is the thing that keeps us healthy and keeps our students healthy. So well done to our students that they showed up and participated. Well done to our staff that we performed one of the most difficult, energy-sucking days of our entire year, because we did active workshops back-to-back for 6 hours, and I was exhausted when it started, and I was even more exhausted when it finished, but exhausted and very happy and very satisfied with the resilience that this area, the Gaza envelope, has built up for our citizens, for our students, for all of our population. So I'm really proud of us today. And I hope I don't have to make any more of these videos to let you know what's going on the border, aside from to say that the birds are chirping and that the weather is great, or to complain that the weather is too hot. And hopefully this quiet will last. Although having said that, we do have a ceasefire, but there was more kite arson not too long ago in one of the kibbutzim not too far from here. So the good news is there's no more rockets for now. The bad news is the kites have come back and we're still suffering from arson. So until there's a strategy regarding Gaza, I'm a bit concerned that we're going to have more challenging days like these. Life on the border. Just thought you'd want to know. Esse vídeo, ele não trouxe legenda para vocês, não é verdade? E vocês tiveram que prestar atenção. Mas, enfim, o ponto principal não é você entender tudo que está rolando no vídeo. Você sempre vai entender as palavras, aquelas que você já conhece, do seu conhecimento prévio, do que você já aprendeu nos outros anos, até o nono, do que você aprendeu em músicas, em filmes, jogos e assim por diante, ok? Então eu vou fazer um resumo do que ela falou para vocês. O que aconteceu foi que alguns palestinos invadiram o país na faixa de Gaza e o exército de Israel respondeu com bombas, com foguetes e assim por diante. E isso foi à noite. No dia seguinte, seria na escola onde ela trabalha, junto com as crianças do 7º ano, o English Day, o dia de interação na língua inglesa, certo? E aí, mantiveram-se, as crianças foram à escola, a equipe, os professores, a direção, todos foram à escola. Porque ela conta aqui que resiliência foi a principal característica dessas pessoas e que eles mantiveram a rotina, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo naquele dia. E que mantiveram, sim, o dia, porque a rotina, estar com os amigos, compartilhar os seus medos, compartilhar as angústias e ver que todos passaram por aquilo e estavam juntos, dando força um para o outro, foi aquilo que ajudou a funcionar. No final, ela diz que ela espera que isso não aconteça mais, que não tenham, que ninguém, nem os estudantes, nem a equipe, os professores, nenhum cidadão daquele país passar tudo isso novamente, sofrer novamente, ok? What is the text talking about? Sobre o que o texto estava falando? What is the author's opinion about the event occurred in Gaza on May 14th? What linguistic resources introduced facts in the text? What linguistic resources introduced opinion in the text? Então, sobre o que o texto estava falando? Qual a opinião da autora sobre o evento ocorrido em Gaza, em 14 de maio? Que recursos linguísticos apresentam fatos do texto? E quais recursos linguísticos apresentam opiniões do texto? Fatos e opiniões, ok? Então vamos para lá. Essa Della Remer, então ela faz parte desse jornal, mas ela também é professora. Ela escreve artigos para esse jornal, mas também dá aulas.
Esse texto que a gente vai ler agora é muito importante que você não pule nenhum pedaço. Pode ser que você não vai entender todo o texto na íntegra, mas você vai fazer um trabalho junto com os seus colegas de skimming. O que é skimming? Dentro desse texto, você vai pegar, por exemplo, um destaca-texto, ou no caso, como o texto já está aqui e você tem ele no slide, então você vai anotar no seu caderno todas as palavras que você conhece o significado. Conhece. Se você quiser fazer a leitura junto com um dicionário ou tanto online quanto físico, ótimo. Mas aqui o importante é que você pegue dentro daquele texto as palavras que você conhece. E depois de você anotar todas as palavras que você conhece o significado, você olhar para ele e dizer: o texto fala sobre isso, porque tem essa e essa e essa palavra que tem esse significado. Então, o contexto geral, a ideia principal é essa. Esse é o importante que você precisa descobrir agora. Não é entender o texto todo, é entender a ideia principal. E tirar de dentro dessa ideia principal o que é fato, verdade, e o que é opinião. É o que alguém acha sobre o que aconteceu, ok? Ou sobre aquilo que está sendo falado. Identificar o que é verdade e o que é opinião, ok? Resilience. Reflections of a teacher from the Gaza envelope. After more than 22 hours of rocket fire, the regularly scheduled program was the best thing for all of us. I was working from my home on Kibbutz Nirin on Tuesday and had to run for cover at least 4 times during the day. There were even more alarms that night. The post-trauma and fight or flight instincts that had become second skin during the war yet gone into partial hibernation over time were back faster than you could say Tseva Adon, red alert, the words that you hear when a rocket has been launched towards you when you live in the Gaza envelope. It starts with a metallic crackle as the opening chord, a female voice, padded by an eerie echo. It whips you out of your chair or bed or car, wherever you are, and catapults you to your nearest safe haven, if you are lucky enough to have such a spot nearby. There, you wait to hear the explosion. You try to calm your breathing. You check that your loved ones are also safe, providing you had the wherewithal to grab your phone first. And then you try to get back to what you were doing before you had to run for your life. I am a teacher on the border, and my students all live and learn here. On Wednesday, we were due to have English Day for the 7th graders, a day that is one of the most challenging of the year, entailing hours of painstaking planning for weeks before. On English Day, different stations are spread around our sprawling green campus, manned, mostly womaned, by English teachers. The kids go to the next station at the end of each lesson. The teachers grade them each time, trying to duplicate the same high energy, infectious enthusiasm with which they greeted them the first lesson. It is an exhausting day for the teachers, and one I was sure would be cancelled in light of what had gone on the day before. In retrospect, following through with it despite our exhaustions, despite our concerns that the ceasefire would not hold, it was the best thing we could have done.
It was the most excellent educational and emotional gift we could have given our students. Returning to routine as quick as possible following trauma is the healthiest thing one can do. In this case, we provided a routine of sorts. The students were able to be with their friends rather than being stuck at home on their own or with family. But it was not really routine, since the learning was done through puzzles or trivia games or dress tents or theater games, just to name a few. They learned English, but also had the opportunity for all emotional outlet in a familiar, safe environment with peers and adults who understood what they had just been through. So here we remain with the time bomb of the humanitarian disaster in Gaza ticking again, with the constant hum of drones hovering nearby, and with the arson which continues daily from the early afternoon until the evening, when the wind from the west dies down. Incendiary kites setting our fields afire, making ceasefire into an oxymoron. Você viu que esse texto é longo, como dizia no começo, e fala bastante a respeito de como essas crianças foram tratadas dentro da escola. Esses adolescentes, porque já eram da 7ª série, do 7º ano, não é? E que foi muito importante para eles estarem dentro da escola, com pessoas em que eles confiavam, num ambiente confiável, que eles conheciam, que era a escola, para eles conseguirem não esquecer o que havia acontecido, mas pelo menos dividir com todas as pessoas que estavam ali, que sentiam o mesmo que cada um desses estudantes e desses professores sentiam e que pudessem uns ajudar aos outros. Então, o texto está falando sobre os sentimentos da autora e das pessoas ao redor dela no dia do evento ocorrido em Gaza, que foi 14 de maio, e no dia seguinte ao evento. O ocorrido em Gaza foi um desastre humanitário, porque como a gente viu lá no começo, muitas pessoas acabaram morrendo. Quando a autora fala sobre como foi aterrorizante se esconder nos abrigos com barulho de sirenes, de bombas e foguetes passando sobre as suas cabeças. Quando a autora fala sobre as atividades do dia seguinte com os seus estudantes, pois todos puderam compartilhar experiências e os sentimentos. Dentro desse texto, então, o que era a realidade? Sim, o fato que aconteceu, o ataque, não é? E a opinião dela. As crianças estavam todas lá, estavam uns ajudando os outros. Mas isso não era um fato, isso era uma opinião que foi bom e foi saudável para todas essas crianças. Eu sei que essa aula foi um pouco mais pesada. Eu sei que você vai precisar voltar a algumas partes. É muito importante que você não pule a leitura. Mesmo que algumas das palavras aqui seja de difícil pronúncia, tente, leia. E aquela que você achar que encaixa com o que o seu contexto está mostrando, procure o significado. Vai enriquecer o seu vocabulário e vai melhorar muito a pronúncia das suas palavras. Lembrando que, claro, você não precisa pronunciar a palavra com sotaque americano ou britânico. Nós temos o nosso sotaque e é a nossa identidade, ok? Apenas faça a leitura para poder praticar, certo? Então, a gente pode concluir que na aula de hoje você aprendeu a ler um artigo de opinião e a diferenciar fatos de opiniões em artigos de opinião. O que era fato e o que era opinião desse autor. Na atividade que complementa essa aula, você tem um outro texto com uma outra visão. É uma outra opinião que foi colocada sobre esse evento. Vai lá e leia, é muito importante para você. E esse sim é o seu homework, por isso ele é muito importante para você adquirir vocabulário e pronunciar melhor as palavras, ok? Essa foi pesada, eu sei. Se você precisar parar, pare e volte, não há problema nenhum, ok? I hope you have enjoyed the class. Eu espero que vocês tenham gostado, ok?
Thank you very much. I see you in the next class. Bye bye.